Olá, pessoal. Vamos ver o nosso conteúdo de Biologia do Desenvolvimento, que é um conteúdo aí de nivelamento, né? Teoricamente, vocês deveriam trazer esse conteúdo do ensino médio, mas muitos não trazem, então a gente faz um nivelamento aqui nesse momento, abordando alguns aspectos mais importantes do início da Biologia do Desenvolvimento. A biologia do desenvolvimento ela compreende o estudo das três fases, né? Tanto do zigoto, do período embrionário e do período fetal. Nós vamos ver aqui a parte inicial do zigoto e a formação do embrião, os principais eventos que ocorrem aqui nessa fase inicial. Então, nessa fase inicial, o mais importante melhor dizendo, o início, né, é com a gametogênese, com a formação dos gametas, espermatozoide dos homens e ovócito das mulheres, tá? Então, esse processo de gametogênese ele envolve a redução do número de cromossomos. Então, devemos sempre lembrar que todas as nossas células são células com 46 cromossomos, né? Ou 23 pares, e os gametas são células com 23 cromossomos, então um de cada. Né? Todas as nossas células têm 23 pares, em cada par um cromossomo materno e um cromossomo paterno. Os gametas são as únicas células do nosso corpo que não têm pares de cromossomos, né? São cromossomos únicos. Então, a gametogênese é o processo de formação dessas células haploides, que a gente chama, né? Célula haploide, porque só possui um gameta único. Quando a célula tem pares, ela é chamada de diploide, tá certo? A gametogênese masculina é denominada espermatogênese, né? Ela se inicia na puberdade, quando os níveis de testosterona aumentam no organismo masculino e as células germinativas, né, espermatogônias, começam a se proliferar e começam a fazer o processo de divisão meiótica, que é a divisão que dá origem ao espermatozoide, tá? Que é o processo de divisão que reduz pela metade o número de cromossomos, tá certo? Então a gente tem a sequência aqui da espermatogênese, né? Então quando a espermatogênese se inicia, as células germinativas se diferenciam em espermatogônias, as espermatogônias se multiplicam, né? Lembrando que a espermatogênese ela é contínua e vai durar toda a vida, né? A partir daquele momento do homem. Se ele não tiver nenhum problema de saúde, ele vai produzir espermatozoides até o final da vida. E então, para essa espermatogônia se transformar em espermatozoide, ela vai entrar no processo de divisão celular, né? Na meiose. Então, o primeiro evento que acontece é o período de crescimento. Então, a espermatogônia é uma célula, 2N, tá vendo? Diploide, tem 23 pares de cromossomos. E aí ela vai crescer, é um crescimento. Ela está multiplicando as suas organelas, ela está multiplicando o seu material genético. Né? Toda célula que se divide faz isso. Então, ela tinha aqui 46 cromossomos. Agora, ela tem 92. Esses cromossomos foram duplicados. Lembre-se sempre disso.
no início de um processo de divisão celular, ocorre a duplicação do material genético. Agora sim, esse espermatócito primário, material genético duplicado, vai passar pela primeira divisão meiótica, meiose 1, dando origem a 2 espermatócitos secundários. Olha a letrinha aqui do lado, ó, N, haploide. Então, os espermatócitos secundários agora não possuem mais pares de cromossomos. Tá? Eles possuem um cromossomo de cada. Então, se a gente pegar, por exemplo, o cromossomo sexual, né, o famoso XY nos homens, esse é o par de cromossomo sexual. Então, o espermatócito primário tinha XY duplicados. Na meiose 1, o X veio para um espermatócito e o Y para outro. Separação dos pares. Então, isso aconteceu com todos os pares de cromossomos. Os cromossomos são identificados por número. Par número 1, par número 2, par número 3, até o par 23, que é o sexual, o XY no caso dos homens. Então, houve a separação dos pares na meiose 1. E por que vai ter a meiose 2? Porque cada cromossomo desse está duplicado. Lembra? Houve a duplicação aqui no início, que é um mecanismo automático de toda célula que vai se dividir. Então, aqui, nesse espermatócito secundário, tem 23 cromossomos duplicados. Então, eles precisam se separar. A cópia, vamos dizer assim, e o original vão se separar, e aí a célula se divide de novo, indo 23 cromossomos para cada uma dessas células verdinhas que são as espermátides. Então, no final de uma espermatogônia, se originam 4 espermátides, cada uma com 23 cromossomos, cada uma sendo uma célula haploide, tá? Essa célula espermátide, ela vai passar por algumas transformações morfológicas, não é divisão, não é nada, para que ela, uma célulazinha normal, né, volumosa, arredondada, se transforme no espermatozoide, que é uma célula bem diferente. É uma célula que tem uma cauda, que vai ser muito importante para o deslocamento do espermatozoide, e que tem essa estrutura aqui, ó, que envolve o núcleo, que é o acrossomo, tá vendo? O acrossomo, que é uma vesícula que vai armazenar enzimas que serão fundamentais para o processo de fecundação. Esse processo de transformação da espermátide em espermatozoide é denominado espermiogênese, tá? Então, assim acontece a espermatogênese humana. A ovogênese é o processo feminino, tá? Então, é a transformação, né, das células germinativas em ovócitos, que são os gametas femininos, só que a ovogênese ela ocorre diferente. Ela começa na vida embrionária, tá? E só vai terminar quando a mulher entrar na puberdade e depois vai parar na fase da menopausa. Então, é um processo que tem fases, né? Tem um período fetal e tem a fase da mulher adulta, que depois também vai ser interrompido. Então, é diferente da espermatogênese, que começa na puberdade e vai durar o restante da vida do homem, tá certo? Mas, apesar desse processo ter fases, ele ocorre também por divisão meiótica. Tá? Então, a ovogênese ocorre no ovário, né? Lá no ovário fetal, ou seja, quando a menina ainda é um embrião, no ovário fetal, as células germinativas vão se transformar em ovogônias,
e as ovogônias vão se transformar em ovócitos primários, tá? Então, a menina já nasce com ovócitos primários, ou seja, uma célula diploide, 46 cromossomos, duplicados, tá? Quando a menina nascer, as ovogônias que não viraram ovócitos irão se degenerar, certo? Então, os ovócitos que a mulher terá lá na puberdade para transformar em gameta, ela já nasce com eles, tá certo? Então, quando a menina entra na puberdade, aquele ovócito primário que está lá no ovário, ó, 46 cromossomos, XX, porque os cromossomos sexuais da mulher são 2X, aquele ovócito primário vai reiniciar o processo de divisão, tá? Só que durante esse processo, o ovócito primário ele acaba sendo envolvido por uma série de células ovarianas e forma uma estrutura chamada folículo ovariano, tá? O ovócito é isso aqui. E essas célulazinhas ao redor formam um folículo ovariano. Né? Lembrando que esse processo vai acontecer durante o ciclo menstrual da mulher, né? Durante cada ciclo vai ser produzido um gameta. Então, no início de cada ciclo, 2 a 3 ovócitos primários que estavam paradinhos lá no ovário reiniciam o processo, né? Continuam se desenvolvendo, vão formando folículo e aí ocorre a primeira divisão meiótica um pouco antes da ovulação, que é aquele momento em que o ovário libera o ovócito. Só que aí temos que prestar atenção no seguinte: na ovogênese, o ovócito primário faz a meiose 1. O que é a meiose 1? Separação dos pares de cromossomos. Então deveria dar origem a 2 células. Cadê a segunda? A gente só está vendo uma, né? Um ovócito. Esse aqui já é o ovócito secundário, ó, 23 cromossomos. Estão vendo? Pequenininho aqui. Ó. Então já houve a meiose 1. Para onde foram os outros 23 cromossomos? Tá pequenininho aqui do lado, tá vendo escrito aqui em inglês, ó, First Polar Body. É o primeiro corpo polar. Então é uma estrutura como se fosse um núcleo contendo os outros 23 cromossomos duplicados. Ou seja, na primeira divisão meiótica não se formam 2 células. Forma uma célula, o ovócito secundário, com 23 cromossomos, e o primeiro corpo polar, com os outros 23 cromossomos, que não servirão para nada. Esse corpo polar vai ficar ali guardando esses cromossomos e depois vai ser descartado, vai se degradar. Esse ovócito secundário ele vai ser ovulado, é ele que é liberado pelo ovário e vai cair na tuba uterina. Mas lembrando, só houve a primeira divisão meiótica. Tem que haver a segunda, lembram? Esses 23 cromossomos que estão aqui estão duplicados. Então eles precisa haver uma nova divisão para que ele se separe, igual ocorreu lá na espermatogênese, de espermatócito primário para secundário e depois de secundário para espermátide. A questão aqui é que só vai ocorrer a segunda divisão meiótica no momento da fecundação. No momento em que o espermatozoide estiver fecundando o ovócito secundário, aí vai ocorrer a fecundação, tá? E aí a gente vai ver como isso acontece. Mas o gameta está pronto. É ele que vai ser fecundado. Então, esse ovócito secundário que foi liberado pelo ovário é o gameta feminino, tá?
Temos alguns dados aqui, né? Os ovócitos ficam dormentes durante toda a infância, tá? Após o nascimento, né, nenhum ovócito mais se formam, eles ficam dormentes durante a infância e voltam a se desenvolver na puberdade. Ao longo da infância, há cerca de 2 milhões de ovócitos findam ali com 400, né, com 40 mil em cada ovário, tá? Então há uma perda, né, de ovócitos ao longo da infância, mas permanecem aí um número razoável de ovócitos em cada ovário. Algumas diferenças importantes, então, entre os dois processos. A espermatogênese é um processo contínuo. A ovogênese ocorre dentro ali do ciclo, né? Parte dela, né, ocorre dentro do ciclo. A espermatogênese ela é muito mais quantitativa, né? Uma espermatogônia produz 4 espermatozoides. A ovogênese, de um ovócito, de uma ovogônia se origina um ovócito, uma célula viável. As outras células, né, entre aspas, aí essas células são inviáveis, né, que são os corpos polares. A espermatogênese vai até a velhice, né, na verdade, até o fim da vida, e a ovogênese vai parar na menopausa. Os espermatozoides são células bem pequenas e são móveis, enquanto que o ovócito é uma célula grande e imóvel. E os espermatozoides vão ter uma variação cromossômica por causa do cromossomo sexual. Então, alguns espermatozoides, 50%, né, vai carregar o cromossomo X, os outros 50% o cromossomo Y, enquanto que o ovócito secundário sempre vai ter o cromossomo X, certo? Aqui nós temos uma visão geral do espermatozoide, né? Aqui em amarelinho destacando o acrossoma, onde ficam enzimas importantíssimas para a fecundação. E aqui o ovócito que é liberado pelo ovário. Observem que ele é liberado envolvido por uma estrutura, uma camada de moléculas, está aqui ó, representada por essa linha verde clarinha, que é a zona pelúcida, tá? É uma camada de moléculas que envolve o ovócito, e várias camadas celulares, que é chamada de corona radiata, tá certo? Bom, o processo de fecundação ele tem algumas etapas, né? A primeira etapa é a capacitação do espermatozoide, que é quando é retirado do espermatozoide uma cobertura de proteínas. Né? É como se o espermatozoide tivesse uma capa, enquanto ele está no sistema genital masculino, ele fica envolvido por essa capa, e quando ele entra em contato com as secreções genitais femininas, principalmente do útero e da tuba, essa capa é retirada, tá? E isso ativa o acrossomo, ou seja, isso faz com que ele possa liberar as enzimas que estão no acrossomo. Estão vendo aqui esse pontilhado? É o espermatozoide liberando as enzimas que vão permitir o quê? A segunda etapa, a segunda fase, que é a passagem do espermatozoide pela corona. Então, ele atravessa essas células que formam a corona radiata. Em seguida, o espermatozoide vai atravessar a zona pelúcida, essa faixa verde clarinha, e aí vai ocorrer um processo muito importante, que assim que o primeiro espermatozoide atravessa a zona pelúcida e faz contato com a membrana do ovócito, que está aqui nessa cor azul escura, o ovócito libera enzimas que transformam a zona pelúcida.
ela deixa de ser uma camada molecular, vamos dizer assim, mais líquida e se torna uma camada molecular mais sólida, o que impede a entrada de outros espermatozoides, tá? Isso é a reação zonal. Isso é importante porque se 2 espermatozoides fecundarem o ovócito, vamos ter um terceiro conjunto cromossômico. Por quê? Eu tenho os 23 cromossomos do ovócito, os 23 cromossomos de um espermatozoide, o que entrou primeiro, se entrar um segundo, mais 23 cromossomos. Então, vai haver a formação de uma célula com 69 cromossomos. Essa célula, esse zigoto, ele é inviável. Ele vai sobreviver mais uns 2, 3 dias e depois vai se degenerar, porque a célula não consegue se desenvolver com esse conjunto extra, né, com 23 cromossomos a mais. Então, a reação zonal ela impede a entrada de um segundo, terceiro, quarto espermatozoide. Só um espermatozoide pode fecundar o ovócito para gerar um zigoto viável com 46 cromossomos. Tá? Então, depois que o espermatozoide, né, fusiona sua membrana com o ovócito, ele vai liberar, vai estimular a segunda divisão meiótica, lembra? Os 23 cromossomos do ovócito estão duplicados, eles precisam se separar, então vai haver a segunda divisão meiótica. E aí, o espermatozoide liberou os seus 23 cromossomos, os 23 cromossomos do ovócito estão aqui prontinhos, ocorre a fusão, a união desses 23 cromossomos, né? Cada um procurando o seu par, né? O X procurando o outro X ou o Y, né? Vai depender de qual espermatozoide fecundou. Enfim, para formar um zigoto, uma célula com 46 cromossomos, 23 pares, certo? Reparem aqui, ó, os dois corpos polares, ou seja, aqueles dois resíduos cromossômicos, né, produzidos pela primeira divisão meiótica e pela segunda divisão meiótica do ovócito. Então, como resultado da fecundação, o estímulo, né, para a segunda divisão meiótica, a restauração do número diploide, ou seja, voltam a ter 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos ao todo. Variação da espécie humana, né, porque tem a mistura de cromossomos paternos e maternos. A determinação do sexo do embrião, dependendo de qual espermatozoide, né, fecunde o embrião, carregando X, embrião feminino, carregando Y, embrião masculino. E algumas horas depois da fecundação, vai se iniciar a clivagem. O que é a clivagem? São as divisões mitóticas que o zigoto vai começar a fazer. Então, o zigoto ele é inicialmente uma célula. E aí ele começa a se multiplicar, né? Temos que formar um embrião, um corpo. Então, ele começa a fazer sucessivas divisões mitóticas. A primeira, né, vai virar 2 células. Reparem que ele ainda está envolvido pela zona pelúcida, para evitar que algum espermatozoide atrasadinho tente fecundá-lo, né? E aí atrapalharia tudo. E as divisões vão ocorrendo, estágio de 2 células, estágio de 4 células, estágio de 8 células, né? Todas as células se dividem, então vai dobrando a cada momento. A partir do estágio de 12 células, cada célula é chamada de blastômero e esse zigoto é conhecido agora como mórula,
está no estágio de mórula, quando esse zigoto passa a ter a partir de 12 células. E essa divisão vai seguir até atingir o número de 32 blastômeros. Tá? Então, aqui nós temos a imagem do início da clivagem, 2, 4, e aqui mórula. Né? Já temos aqui mais de 12 blastômeros, então já é um zigoto no estágio de mórula. Essa clivagem, galera, vai ocorrer enquanto o zigoto se desloca pela tuba em direção ao útero. Então, mais ou menos, esse trajeto, esse deslocamento leva uns 5 dias. Então, essa clivagem ocorre aí por 3 a 4 dias. Tá? E por volta do 5º dia, essa mórula passa por um processo importante de diferenciação, que é a transformação em blastocisto. Tá? A gente já está falando aqui de um zigoto, ou já podemos até falar de um embrião no estágio de blastocisto, que é quando aquelas células que estavam todas amontoadas, uma grudadinha na outra, formando a mórula, elas vão se transformar numa estrutura que lembra um ovo. Tá vendo aqui, como se tivesse cortado ao meio. Então, meio ovo aqui, né? Então, o blastocisto ele vai ter uma camada externa, que é o trofoblasto, e uma camada de células internas, que é o embrioblasto. E uma cavidade. Como essas células se acumularam todas aqui nesse ponto, forma-se uma cavidade dentro do blastocisto, que é a cavidade blastocística. Tá? Então, essa transformação da mórula em blastocisto começa no 5º dia. Tá? No 6º dia, esse blastocisto chega no útero. Lembra, ele vinha andando pela tuba uterina, andando, né, modo de dizer, se deslocando pela tuba uterina. E aí, no 6º dia, esse blastocisto chega no útero e se adere ao endométrio, né, pelo polo embrionário, né, pelo polo onde está o embrioblasto, ele se adere ao endométrio. Nesse momento, as células do trofoblasto em contato com o endométrio se diferenciam e se transformam em células com prolongamentos, tá? E aí, nesse momento, está se formando uma camada de células, todas elas com essa característica de terem prolongamentos, de se projetarem. Essa camada é chamada de sincício trofoblasto. E a partir daqui, o restante do trofoblasto a gente passa a chamar de citotrofoblasto. Tá certo? Então, antes era trofoblasto. Agora, eu tenho sincício trofoblasto, que é essa camada que vai começar a levar o blastocisto para dentro do endométrio, e o citotrofoblasto, que continua ali com seu papel de casca, né, com seu papel de cápsula. Tá? O sincício trofoblasto é o responsável por invadir o tecido endometrial, né? O endométrio do útero. Tá? E uma função importantíssima do sincício é que é ele quem produz o HCG, o hormônio coriônico. Né? Esse hormônio produzido pelo sincício vai induzir o ovário a continuar produzindo os hormônios necessários para manter o útero. Para manter o útero pronto ali para receber esse blastocisto. Tá? Então, o HCG é produzido pelo sincício trofoblasto. A implantação extrauterina, né, é uma condição
relativamente das condições, das alterações que podem ocorrer numa gestação é a mais comum, que é quando o blastocisto se implanta em outro local que não o útero. Em geral, quando isso acontece, ocorre na tuba uterina, né? Aqui temos uma tuba que foi retirada porque estava com o embrião aí implantado, tá certo? A implantação, né, a entrada do blastocisto no endométrio pode ser inibida pelo uso da pílula do dia seguinte, né, durante alguns dias após a relação sexual, porque o uso dessa pílula vai gerar um desequilíbrio hormonal muito grande e aí o ovário vai parar de produzir os hormônios que mantinham, né, o endométrio lá do útero pronto para receber, para deixar o blastocisto entrar, e aí o endométrio descama, né, levando junto o embrião, tá certo? E o HCG, que é produzido, né, pelo sincício trofoblasto, é o hormônio que é detectado pelos testes de gravidez, né? Tanto o sanguíneo, que vai detectar a presença lá de partes desse hormônio no sangue, quanto na urina, que vai detectar os resíduos do metabolismo desse hormônio. Tá? Então, é esse hormônio que é detectado nos exames de gravidez, o HCG, que é produzido pelo sincício trofoblasto a partir ali mais ou menos do 7º dia depois da fecundação. Bom, galera, vocês vão ver que agora eu vou pular alguns slides, porque eu vou me concentrar no desenvolvimento do embrioblasto, ou seja, da parte interna do blastocisto. Eu não vou me ater muito na parte externa, aqui, o que a gente chama de anexos embrionários, não. O nosso foco é aqui, é o embrião, né? Embrioblasto é o nome, então, dessa região que vai se transformar em embrião. Então, lembram, quando o blastocisto começou a entrar, o embrioblasto estava grudadinho aqui em cima. Mas durante esse processo de implantação, vão passando os dias, o embrioblasto desce um pouquinho, surge uma cavidade aqui em cima, que é a cavidade amniótica, tá? E com isso, o embrioblasto se organiza em uma placa. Ele era um aglomerado de células, agora ele fica meio achatado, com a cavidade amniótica em cima, a cavidade blastocística embaixo, que eles mudam de nome, agora é a cavidade exocelômica, tá? Mas o embrioblasto está aqui, ó. Só que agora ele não é mais embrioblasto, ele agora é um disco embrionário bilaminar, ou seja, com 2 camadas, tá? Essa camada superior do disco embrionário é o epiblasto e essa camada amarelinha inferior é o hipoblasto. Então, o embrioblasto se transformou em disco embrionário bilaminar ou disco embrionário didérmico. Tá? Então, falando especificamente do epiblasto, né? Que acima dele está a cavidade amniótica, e o hipoblasto, abaixo dele está a cavidade exocelômica, que futuramente vai ser o saco vitelino primitivo desse embrião. Estamos falando aqui, galera, da segunda semana. Isso tudo está ocorrendo durante a segunda semana. 8º dia, 9º, 10º, 11º dia após a fecundação, tá? A gente observa aqui o surgimento de uma camada de tecido, tá vendo? Rosinha claro, entre
o embrião e o citotrofoblasto. Esse é o mesoderma extraembrionário, tá vendo? Não tinha isso, tá? E agora temos essa camada rosinha aqui, é o mesoderma extraembrionário, tá? Esse embrião, né, tá todo dentro do endométrio, tá vendo? O blastocisto totalmente dentro do endométrio. Agora ele tem espaço para crescer, tá? E aí, com o crescimento do blastocisto como um todo, naquele mesoderma surgem espaços azulzinhos claros, ó. Esses espaços vão se unir e formar um grande espaço, que é o celoma extraembrionário, ou seja, o blastocisto está cada vez maior, o disco embrionário está aqui no meio, cavidade amniótica em cima, saco vitelínico embaixo, e esse embrião está envolvido ou está dentro do celoma extraembrionário, tá? Tudo para quê? Para que esse embrião tenha cada vez mais espaço para crescer. Esse disco embrionário está crescendo, as células estão se multiplicando, então ele precisa de espaço, tá certo? Aqui eu tenho um embrião com 13 dias, um blastocisto, desculpa, com 13 dias. Olha como a cavidade, né, extraembrionária está enorme. O disco embrionário está aqui, né? Então aqui está o embrião, ó. Cavidade amniótica em cima, saco vitelino embaixo, o disco embrionário aqui no meio, né? E olha o tamanho do blastocisto. Isso vermelho já é sangue materno que está passando nutrientes para as células do blastocisto que vão conduzir esse nutriente até o disco embrionário. Né? Já temos aqui uma chamada circulação útero-placentária primitiva. Tá certo? Ainda não temos placenta. 13 dias, finalzinho da segunda semana. Tá? O 14º dia, ele é marcado pelo aparecimento dessa estrutura chamada placa pré-cordal, que é um espessamento das células do hipoblasto em uma determinada região, não é no hipoblasto todo. Uma areazinha do hipoblasto vai apresentar esse espessamento e essa placa ela indica a região cranial do embrião, especificamente o futuro local da boca. Então, ao olhar um disco embrionário didérmico, né, formado por hipoblasto e epiblasto, se eu visualizo uma areazinha do hipoblasto com células mais espessas, essa área é a placa pré-cordal. Essa região vai ser a cabeça do embrião. Então, eu já consigo definir a região cranial do embrião. Final da segunda semana. Tá? Todos esses eventos, né? Transformação do embrioblasto em disco embrionário bilaminar, formação da cavidade extraembrionária, aparecimento da placa pré-cordal, implantação, né, tudo isso ocorre durante a fase de blastocisto. Tá? Após o término dessa fase, o embrião ele entra na terceira semana de desenvolvimento. Nessa terceira semana ocorrem dois processos, a gastrulação e a neurulação. A gastrulação tem como principal evento a transformação do disco bilaminar em trilaminar. Então, aquele disco que tem duas camadas vai passar a ter 3. Tá? Então, esse é o principal evento da gastrulação.
Essa gastrulação, ela é denunciada, né, pelo aparecimento de uma linha. A gente observa o surgimento de uma linha no plano mediano do dorso do disco embrionário, ou seja, olhando o embrião de cima, olhando o epiblasto, eu vejo o aparecimento de uma linha em uma das extremidades do embrião. A placa pré-cordal está aqui, ó. Então aqui é a região cranial, que a gente já sabe, né? Então, se a linha aparece na outra extremidade, a linha aparece na região caudal, na extremidade caudal do disco embrionário. Tá? Aqui uma outra visão, o disco embrionário está aqui, né? Toda a visão superior, e aqui a linha se formando. Linha primitiva. Tá? Essa linha primitiva vai se alongando no sentido da extremidade, tá vendo? Ó? Vai crescendo para cá. Começou aqui, consequentemente, o disco embrionário também vai se alongando, para que a linha possa ir se alongando. Esse alongamento ocorre por adição de células. As células vão se multiplicando e vão se aglomerando. O que a gente vê como uma linha, vocês têm que entender que é como se fosse uma fila de células. As células estão espalhadas pelo epiblasto, algumas vão se concentrando e formando uma fila, que aos nossos olhos, no microscópio, é uma linha. Tá? E na parte mais mediana da linha, forma-se uma estrutura mais arredondada, chamada de nó primitivo. Então, é como se fosse o início da linha, é o nó primitivo. Então, tanto a linha quanto o nó é uma concentração de células. Reparem aqui, ó, começa assim, ó, bem pequenininha, tá vendo? A linha, e aí, ó, o embrião vai se alongando e a linha vai ficando cada vez mais longa, tá? A partir da formação da linha primitiva, é possível identificar, então, o eixo cefálico caudal do embrião. Então, eu sei que aqui é o eixo cefálico caudal, região cefálica, região caudal do embrião. A superfície dorsal e ventral, né? A linha se forma na superfície dorsal do embrião. E os lados direito e esquerdo do embrião. Tudo isso, todas essas informações eu consigo interpretar a partir do momento que eu visualizo a linha formada no disco embrionário. Para que serve essa linha, galera? Isso é o mais importante. Por que essas células se acumularam aqui nessa região? Para dar origem ao disco embrionário tridérmico, ou seja, transformar o disco didérmico em disco tridérmico. Como que isso vai acontecer? As células que se concentraram para formar a linha, elas irão descer e para a parte de baixo do disco. O que está na parte de baixo do disco? O hipoblasto. O que vai acontecer? As células do hipoblasto serão totalmente deslocadas e uma nova camada inferior vai ser formada. É o endoderma. E logo depois, uma outra população de células desce da linha e forma uma camada no meio, vermelhinha, tá vendo? O endoderma está amarelinho aqui embaixo. O epiblasto está aqui em cima. E aí se forma uma camada no meio. Dessa maneira, o embrião agora tem 3 camadas. Endoderma embaixo, mesoderma no meio e
ectoderma em cima. O epiblasto só muda de nome, passa a ser chamado ectoderma. Tá? Então, primeiro forma o endo. As células descem da linha, deslocam as células do hipoblasto e formam o endo. Tá vendo aqui, ó, 14, 15 dias. No 16º, aí ocorre a formação do mesoderma. Uma outra população de células desce e se coloca entre o endoderma e o ectoderma, formando o mesoderma. Tá? Esse embrião passa agora a ser um disco tridérmico. Olha aqui, o formato dele parece uma sola de chinelo, tá? Esse é o comprimento do embrião e essa aqui é a largura do embrião. Então, esse embrião agora tem 3 camadas: ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá? Uma estrutura importantíssima que vai se formar quase que ao mesmo tempo dessa formação do disco tridérmico, essa estrutura que se forma quase que simultaneamente ao disco tridérmico é o notocorda. É um cordão de células que vai se formar a partir do nó primitivo. Tá vendo aqui, ó, visão superior, o nó tá aqui. Visão lateral do embrião, ó, o nó tá aqui, tá? Então, do nó primitivo em direção à placa pré-cordal, vai se formar um cordão de células. Tá vendo aqui ó, o cordãozinho de células? Aqui é a distância lateral, né? A largura do embrião. Ectoderma em cima, endoderma embaixo e o mesoderma aqui no meio. Então, no mesoderma, entre o ecto e o endo, forma-se esse cordão. Esse aqui é o diâmetro do cordão. Tá? Esse é o notocorda. Tá certo? Notocorda é o primeiro eixo rígido do embrião. Esse embrião está ficando cada vez mais comprido, esse disco está ficando cada vez mais comprido, né? E aí ele precisa de uma certa rigidez, vai ser esse cordão, o notocorda, que vai dar essa certa rigidez. E as células notocorda vão estimular o desenvolvimento dos ossos da cabeça e da coluna, né? Elas indicam aí, ó, especificamente já o local de formação dos corpos vertebrais, né? O corpo das vértebras da coluna vertebral, tá? E além disso, galera, o notocorda vai também induzir a neurulação, que é o processo de formação do tubo neural, que é o sistema nervoso primitivo do embrião. É o primeiro órgão a se formar, tá? Na neurulação, ó, olha aqui, ó. O notocorda é essa linha clarinha, tá vendo? Daqui para trás é a linha primitiva, que tem função de formar o endoderma e o mesoderma. Reparem que a linha primitiva vai ficando cada vez menor porque já formou as 3 camadas, né? E o embrião começa a crescer agora do nó para frente, ó. Essa linha é o notocorda. E em cima do notocorda vai se formando a placa neural, que é uma diferenciação das células do ectoderma em cima do notocorda. Tá? Essas células, essa placa neural, vai crescer nas extremidades, formando as pregas neurais. Então, no meio da placa fica mais fundo
é o sulco neural, tá? A gente vê aqui, ó, como se fosse uma ondulação, tá vendo? Então, a parte mais alta é a prega neural, a parte mais rasa é o sulco neural. Então, duas pregas neurais e o sulco aqui no meio. O que era uma placa virou duas pregas neurais e um sulco, tá? Essas pregas, ó, esse sulco se aprofunda, essas pregas se projetam para se ligar e formar um tubo. Tá vendo aqui, ó? Tá formando um tubo porque as pregas estão se aproximando, porque o sulco está se aprofundando e aí vai formando o tubo neural. Esse tubo neural vai se separar do ectoderma. Tá vendo, ó? Aqui é o ectoderma. As duas pregas neurais se fusionam, formou o tubo neural, se separou do ectoderma. Tubo neural totalmente separado do ectoderma, tá? Finalzinho da terceira semana, o embrião está com o tubo neural formado, as 3 camadas embrionárias formadas, né? O disco embrionário está pronto para virar um corpo cilíndrico, tá? Depois dessa fase da neurulação, vem a fase do dobramento do embrião, né? Que vocês podem aí pegar qualquer folha, pega uma folha, né? A folha plana, transforma ela num tubo, né? Vai virar um cilindro. É mais ou menos isso que vai acontecer com o disco embrionário. Ele vai virar um cilindro, né? Que é o nosso corpo ganhando forma. Pelo menos a parte do nosso tronco. Se vocês olharem para o seu corpo, vocês vão ver que o seu corpo, o seu tronco, tórax e abdômen é um cilindro, com os membros superiores e inferiores anexados a ele, né? E a cabeça, que também faz parte desse cilindro, só que com um diâmetro menor, tá? Então isso acontece na quarta semana, né? No processo aí de dobramento do embrião, tá bom? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês consigam aproveitar essa explicação inicial da biologia do desenvolvimento.